Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar nossa série de vídeos sobre a Copa do Mundo. Agora falando sobre as 4 seleções que fazem a estreia neste Mundial. Então, antes de tudo, peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando e assistindo e compartilhando não só os conteúdos aqui no YouTube, como também no Instagram sobre a Copa. Tem bastante coisa e bastante coisa legal. Como, por exemplo, um guia sobre cada um dos 12 grupos aqui no YouTube, vídeos sobre as estreantes e que dá para fazer agora, mas também vídeos sobre seleções que estão voltando depois de muito tempo, além de outros conteúdos que estão por vir. E no Instagram também, contando bastante histórias legais sobre o Mundial. Aproveite, já siga aí também se você não segue. Então, bora lá falar. Ao todo, a Copa do Mundo tem 4 estreantes nessa edição. São Uzbequistão, Jordânia, Curaçao e Cabo Verde. Me fala um pouco mais sobre cada uma delas, como chegaram até aqui e o que os cerca. Quando houve esse aumento no número de seleções para 48, sempre ficou na expectativa que essa fosse uma Copa com muitas estreias, né? Que imaginou que abrindo assim ia chegar algumas seleções mais fracas, ia vir muita novidade. No final foram 4 estreantes, o que é um bom número olhando para os mundiais. Essa Copa de 2026 é a com mais seleções novas desde 2006. 2006 teve estreante a dar e vender. Foram jogados 7. Você teve as 5 seleções africanas fazendo estreia naquele mundial. Pô, Angola, Costa do Marfim, Togo, Gana, todas essas fazendo a estreia na Copa pela primeira vez. Só a Tunísia das africanas que não. Você ainda teve, por exemplo, uma presença da Ucrânia, que era a primeira vez, a Ucrânia de Shevchenko, estreando em Copas. Então você tinha muitas estreias. Foi uma Copa muito marcada também por isso, pelas estreias na Alemanha. E agora, depois de um tempo, a gente volta a ter uma Copa com mais de 3 estreantes, é o maior número desde 2006. E é sempre bom legal, são sempre novas histórias, novos povos, tendo enfim a chance de disputar a Copa do Mundo. Dessas estreias, nenhuma delas era tão aguardada e chegou tão perto de acontecer tantas vezes como o Uzbequistão. A seleção do Uzbequistão é, para mim, disparada neste século, a seleção que mais bateu na trave de chegar na Copa do Mundo em eliminatórias asiáticas. Em todas as edições, praticamente, eles sempre chegavam na fase final. E em várias delas, chegaram inclusive a depender só deles para se classificar. E sempre na reta final deixavam a vaga para escapar. Seja a vaga direta, seja às vezes não conseguir uma vaga para repescagem, seja às vezes chegar na repescagem asiática e perder a sua partida, ou até ir para a repescagem mundial e também ser derrotado depois. Então, nenhuma seleção chegou tão perto, sentiu tantas vezes o gosto da Copa do Mundo como o Uzbequistão. E isso nunca acontecia. E finalmente chegou a hora. Quando houve o aumento de vagas, se imaginou que, pô, não tem como eles perderem. Com a Ásia tendo mais vagas diretas, é impossível. Tem que acontecer. E finalmente aconteceu. E olha que o Uzbequistão não caiu no grupo fácil das eliminatórias asiáticas, não ali nessa hexagonal final. Você tinha o Irã, que é uma grande força do continente, mesmo com o elenco mais envelhecido, e o Catar. O Catar é simplesmente bicampeão da Copa da Ásia. Então você tinha uma disputa ali difícil, com 2 seleções fortes dentro do continente. E o Uzbequistão conseguiu superar eles, conseguiu essa vaga direta, finalmente pôs fim a essa espera de tanto tempo. Só que o Uzbequistão, que é um país que fica ali na Ásia Central, ex-União Soviética, que o Uzbequistão, após a classificação, resolveu demitir seu técnico. Falou, chega. Demitiu seu técnico, simplesmente Fábio Cannavaro, campeão do mundo com a Itália em 2006, é o treinador do Uzbequistão nessa Copa do Mundo. Já assumiu ali na data FIFA de março, já treinou e também vem treinando já nesse pré-mundial, mudando um pouco a formação. Agora o Uzbequistão com linha de 5, pensando em se defender melhor. Não caiu no grupo fácil. Você tem um grupo com Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo, seleções que têm mais qualidade ofensiva, que têm mais qualidade técnica dentro de seus elencos. O Uzbequistão chega como quarto força, tentando, quem sabe, no duelo contra Congo, uma vitória ali que possa fazer ele sonhar com o vaga como terceiro. Mas pensando em avançar de fase, é uma situação muito difícil. Um Uzbequistão que tem 2 jogadores de maior destaque, né? Você tem o Kusanov, zagueiro do Manchester City, é um zagueiro jovem, que já é uma liderança importante na seleção e vai continuar sendo um grande líder do Uzbequistão nos próximos anos. E o Shomurodov, atacante com passagem inclusive pela Roma, que hoje está no futebol turco, foi artilheiro do campeonato turco, e que é a grande esperança ofensiva. Mas é uma seleção bem limitada tecnicamente e que vai ter dificuldades para competir. A gente viu recentemente amistosos com o Canadá eles sendo derrotados. Mas é aquilo, só de estar na Copa para eles vale muito, finalmente esse sonho sendo realizado. O Uzbequistão vem evoluindo, inclusive no futsal também, né, vale citar. Ela sediou o último Mundial de Futsal, é uma seleção que vem evoluindo nesse sentido.
e agora a Copa do Mundo finalmente encontrou a vaga deles, finalmente se encontraram com o Mundial. Continuando na Ásia, nós temos a outra estreia do continente, a Jordânia, que assim como o Uzbequistão já tinha chegado perto em outro momento. Na Copa de 2014, nós quase tivemos a Jordânia disputando o Mundial do Brasil. Eles chegaram inclusive a disputar a repescagem mundial, só que aí deram azar de pegar o Uruguai, no jogo de ida o Uruguai já matou, resolveu tudo. Mas foi quando eles chegaram mais perto da Copa e iniciaram esse ciclo, talvez sem grandes expectativas. Eles sabiam que com o aumento de vagas eles iam ter alguma chance, eles iam poder sonhar com isso. Mas inicialmente você tinha outras seleções largando mais à frente nessa história toda. Além das já tradicionais como Japão, Arábia Saudita, Austrália, Coreia do Sul, Irã. Você tinha, por exemplo, um Catar, que era campeão asiático, sediou a última Copa, o Emirados Árabes naturalizando muitos jogadores, o próprio Uzbequistão, com um histórico longo de bater na trave, um Iraque, que é uma seleção até mais tradicional dentro do futebol asiático, foi campeão da Copa da Ásia nesse século. Então, você tinha outras seleções que partiam com mais favoritismo. Porém, o ciclo da Jordânia é muito bom. Na última Copa da Ásia, eles inclusive foram vice-campeões. No meio caminho, eles chegaram ali na Coreia do Sul. Uma campanha surpreendente que acabou com o vice-campeonato para o Catar. E desde ali já mostrou, claro, que era uma seleção muito competitiva e que tinha chance sim de vaga direta. Caiu no grupo que não era um grupo equilibrado, que tinha o próprio Iraque e também a própria Coreia do Sul, e conseguiu a segunda posição, conseguiu a vaga direta, sem precisar de repescagens e nada mais. Assim como o Uzbequistão foram duas seleções que provavelmente se classificariam até no formato antigo de vagas diretas, como era antigamente, e conseguiram ser competitivas e ter bons resultados. Como eu disse, é uma seleção de um futebol mais limitado, né? Você não tem uma grande oferta de jogadores de qualidade, né? Você tem muitos atletas atuando até na Liga da Jordânia e em outros países ali do Oriente Médio, mas tem um grande destaque individual ofensivo. O Altamari, jogador com experiência no futebol francês, é o camisa 10, é a grande esperança da Jordânia. Uma Jordânia que joga muitas vezes com 3 zagueiros e que deve apostar, tentar ter um futebol mais defensivo, não vai fazer muita questão de ter posse, até porque está num grupo que também não é dos mais simples. Né? O grupo que tem a Argentina, atual campeã do mundo, o grupo que tem a Argélia, boa seleção, que inclusive venceu a Holanda recentemente amistoso, e o grupo da Áustria, que eu já até disse em outros vídeos, tanto na análise desse grupo, quanto no vídeo mais recente sobre as seleções que retornaram, que é uma seleção que eu estou bastante empolgado com expectativas de que pode ir longe nessa Copa. Então você tem 3 boas seleções e a Jordânia ainda com uma quarta força, como aquela seleção que as outras 3 olham e falam, a gente tem que vencer, é o jogo de obrigação, vencer e fazer saldo. Não é uma situação nada fácil para eles, mas é uma classificação histórica e estar na Copa do Mundo pode significar também buscar mais jogadores às vezes que os jordanianos, que os filhos jordanianos em outros países, e também servir como um incentivo para o desenvolvimento mais até do próprio futebol jordaniano. Saindo da Ásia, nós vamos agora para a lista de estreantes para a África. Falar de uma história incrível que é a estreia de Cabo Verde. Cabo Verde que também já vinha há algum tempo ameaçando dar um salto para o resultado. Desde a última década, Cabo Verde começou a ser mais competitiva dentro do cenário africano, começou a ter melhores resultados, mas ainda parece que faltava algo para de fato entrar numa briga maior por chance de Copa, por melhores resultados dentro do continente africano, tem Copa Africanas. E esse ciclo foi finalmente o ciclo do salto de Cabo Verde. Trouxeram para o comando da seleção o Bubista desde 2020 e ele é o treinador responsável por esse momento, o grande momento que o país vive dentro do futebol. Faz um ótimo trabalho, montou uma seleção que é competitiva, que consegue superar os seus limites e que tem um coletivo que privilegia as individualidades e que durante esses últimos anos já se mostrou capaz de derrotar seleções mais fortes. Na Copa Africana de Nações de 2022, o Cabo Verde avançou para o mata-mata, caiu nas oitavas de final para Senegal, que foi campeã do torneio. Na última vez que participou da Copa Africana de Nações, em 2024, o Cabo Verde fez quartas de finais, caindo nos pênaltis para a África do Sul. Depois de, na fase de grupos, por exemplo, ter se classificado em primeiro, à frente de Gana e Egito, 2 gigantes do continente africano. Então é uma seleção de Cabo Verde que vinha, durante os anos, de pouco em pouco, desde o Bubista assumiu, dando sinais de que, olha, as eliminatórias para a Copa do Mundo, eles não iriam apenas para participar dessa vez, tentar fazer um bom resultado, que eles iriam sim sonhar com vaga na Copa. E caíram num grupo que, em tese, era acessível para apenas uma vaga, uma briga por vaga em playoff. Um grupo que tinha a Líbia, mas principalmente Camarões como grande adversário. E também Angola, né, outra seleção lusófona. E Cabo Verde, desde o início, começou muito forte,
se impondo contra as seleções em tese mais fracas e se impondo até mesmo contra Camarões. A gente chegou nas rodadas finais com o Cabo Verde conseguindo ganhar o confronto direto contra Camarões, jogo em casa por 1-0, e nas duas últimas rodadas dependendo apenas de si para se classificar direto à Copa do Mundo. Empata com a Líbia numa demonstração de força, porque chega a estar perdendo por 3-1 e vai buscar o empate. E poderia ter se classificado diretamente ali. Teve um erro de arbitragem no fim do jogo, um negócio absurdo. E no último jogo em casa, contra uma seleção mais fraca da Suazilândia, um estádio completamente lotado na cidade de praia, uma expectativa gigante. Assisti o jogo aqui em casa, torcendo por eles. A gente teve influencers saindo do Brasil e de outros países para acompanhar essa história incrível. E Cabo Verde não teve medo, não sentiu pressão, venceu com tranquilidade e garantiu essa vaga histórica. Uma seleção que, nesse processo dos últimos anos, começou a buscar cada vez mais nomes na diáspora, também cabo-verdiana ao redor do mundo, jogadores na Holanda, Portugal, Estados Unidos. Você tem histórias incríveis a partir disso, como por exemplo a do Pico Lopes, o zagueiro, que nasceu na Irlanda, em Dublin, tá? E que recebeu o convite para jogar para o Cabo Verde via LinkedIn. Ele nem falava português direito, ele nem entendeu no começo, mas acreditou no projeto e agora vai jogar a Copa do Mundo como titular. E é uma seleção que, assim, bem organizadinha defensivamente e que chega animada, pois no último amistoso, a despedida do seu torcedor fez 3-0 na Sérvia, um resultado interessante. E, diferente das outras, tem um grupo mais aberto, que é um grupo com Espanha, que é uma das favoritas, e aí é um jogo mais complicado, mas você tem o Uruguai chegando em crise, com muita desconfiança sobre o Bielsa e problemas internos, e uma Arábia Saudita que teve um ciclo todo acidentado e que também não passa confiança alguma. Das estreantes, para mim, Cabo Verde é a única que eu vejo passando de fase. Para mim, é quem tem mais chance de avançar. Porque tem um grupo mais acessível, tem adversários que estão fragilizados e é, para mim, uma seleção organizada e uma seleção que tem qualidade para isso. Você tem, além do Pico Lopes na zaga, você tem, por exemplo, o Logan Costa, que é bom zagueiro real. Você tem o Dailon Livramento como grande referência ofensiva. Você tem velocidade do lado com o Ryan Mendes e o Giovanni Cabral. Você tem o Sidney na lateral esquerda também para subir o nível. E o goleiro, o Vozinha, é um capítulo à parte, né? O goleiro chamado Vozinha é incrível. E o Cabo Verde, que também é a primeira seleção lusófona a disputar o Mundial sem ser Brasil e Portugal desde 2006, né? Teve a Angola lá fazendo a estreia. 20 anos depois a gente tem Cabo Verde fazendo sua estreia. Em busca de fazer história. E por fim, né, já que eu falei de Cabo Verde, que é o segundo menor país em área a disputar o Mundial, está na hora de falar do menor país na história a chegar à Copa do Mundo, que é Curaçao. E uma história incrível. Curaçao, que faz parte do Reino da Holanda até o começo desse século, é chamado de Antilhas Holandesas. Curaçao, que é uma ilha paradisíaca, tem praias lindas, fica ali próximo do mar da Venezuela, inclusive da costa venezuelana. E, cara, a gente está falando de um país de um pouco mais de 150 mil habitantes, com uma área minúscula, muito pequena, que é formada por algumas ilhas ali, e que conseguiu uma vaga para a Copa. E de um processo que vem de alguns anos que finalmente teve sua recompensa. Da mesma maneira que eu falei em um vídeo anterior que o Haiti chegou a uma semifinal de Copa Ouro em 2019, aquela Copa Ouro foi o início, o embriãozinho de Curaçao chegando à Copa. Que eles disputaram aquela Copa Ouro e conseguiram avançar para o mata-mata, deixando até seleções mais tradicionais do continente atrás. Acabaram caindo para os Estados Unidos e aquela seleção tinha como grande destaque, inclusive, o goleiro Eloy Room, que até hoje é o goleiro e a referência principal de Curaçao. Nas eliminatórias para 2022, eles por pouco não chegaram na fase final, caíram no mata-mata contra o Panamá, um mata-mata duríssimo, onde eles quase eliminaram o Panamá. E com o aumento de vagas da CONCACAF para essa 2026, era uma seleção que sonhava em chegar na fase final e, olha, dependendo do grupo, ia sonhar com classificação. E desde o final da década passada, Cabo Verde, Curaçao, quer dizer, começou a procurar mais jogadores na diáspora. Cabo Verde foi influenciado, foi colonizado pela Holanda, então começou a olhar mais o futebol holandês, de jogadores que tinham descendência de Curaçao, que foram pessoas que migraram para a Holanda em busca de melhores condições de vida, mas que tinham raízes na ilha. E apostou na experiência, por exemplo, de um Dick Advocaat, treinador histórico do futebol holandês, muito experiente para tentar subir o nível coletivo dessa seleção e cada vez mais atraindo jogadores, atraindo através do projeto. É uma seleção muito limitada, talvez não só tecnicamente, mas se você fizer um levantamento do valor de jogadores, talvez seja a seleção de menor valor desse Mundial, nesse sentido, né, de transferência, que você tem muitos jogadores ali de meio de tabela para baixo da equipe da Holanda.
Dos convocados, só tem um jogador que nasceu em Curaçao, que é o Tahith Chong, meio inclusive revelado no Manchester United, joga em divisões inferiores do futebol inglês. Todos os demais nasceram na Holanda, mas são filhos de curaçaoenses que imigraram. E uma seleção que tem, por exemplo, entre seus destaques, os irmãos Bacuna, que também, assim como o goleiro Eloy Rum, foram alguns dos primeiros a acreditar nesse projeto lá atrás e que estão agora sendo recompensados com uma vaga na Copa do Mundo. Um Curaçao que caiu num grupo que tinha uma grande favorita, que era a Jamaica, e ainda tinha Trinidad e Tobago, outra seleção que já tinha experiência mundial, mas que não se intimidou. Venceu os jogos em casa, venceu o confronto direto contra a Jamaica e foi para a última rodada dependendo de empate. E aí, meu amigo, jogando fora de casa contra a Jamaica, soube segurar a pressão, toda a pressão jamaicana e conseguiu uma vaga que é histórica. A gente está falando do menor país da história a disputar a Copa do Mundo. Caiu num grupo muito difícil, um grupo que tem Alemanha, Equador e Costa do Marfim. Dificilmente dá para imaginar Curaçao conseguindo pontuar, até pelos resultados recentes e amistosos não animam, chegou a ser goleada pela Austrália, foi goleada pela Escócia, mas é aquilo, é a chance que muitos ali no país nunca sonharam, nunca acharam possível, ver a Curaçao num palco tão grande como esse. E agora foi possível, e dessas seleções aqui, eu diria que tem uma grande chance de Curaçao não voltar tão em breve. Não sabe se vai voltar numa próxima vez, porque a próxima eliminatória da CONCACAF já tem Estados Unidos, México e Canadá. Então é uma chance e a chance da vida deles. Vai ser muito legal ver Curaçao, inclusive tem lindos uniformes disputando a Copa do Mundo. Mas eu quero saber de você, o que achou dessas estreias de Curaçao, Cabo Verde, Uzbequistão e Jordânia e até onde você acha que eles podem chegar nesse Mundial. Não esqueça também de dar like no vídeo e de me seguir para mais conteúdo no Instagram e também se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.